Som. Boa noite novamente. Obrigado pela perseverança dos santos em estar aqui ouvindo novamente eu falar sobre o governo de igreja. E hoje nós vamos ver com mais detalhes sobre os modelos de governo de igreja, os vários tipos de governo de igreja. O senhor já vai passar. Os principais modelos que a gente ouve em nosso meio são normalmente três. É presbiteriano, congregacional e o episcopal. Existem outros modelos de igreja, nós vamos ver alguns deles pincelados, mas esses são os três principais que as pessoas mais falam. E cada um deles tem sua diferença, eles vão enxergar o material bíblico de certa forma, vão enxergar outras evidências de outra forma. Antes disso, eu gostaria de recomendar alguns livros para vocês. Se você é batista ou congregacional e quer explorar mais sobre o assunto, para um panorama geral sobre o assunto, eu recomendaria o livro do Wayne Grudem. A teologia sistemática dele, se você ler do capítulo 44 até o 47, ele vai dar um panorama geral sobre os modelos de igreja, puxando a sardinha, assim como eu, para o modelo congregacional. Se você quer entender um pouco mais sobre a vida do pastor, pluralidade de presbíteros ou de pastores, qualificações do pastor, eu recomendo o livro do Phil Newton, Pastoreando a Igreja de Deus. Só para incluir aqui, também recomendo qualquer livro do 9 Marcos que você consiga achar na frente, você pode pegar e ler. É um material muito bom sobre quem quer aprender sobre a igreja. Se você quer aprender sobre o governo presbiteriano, para um panorama breve, eu vou recomendar a sistemática do Berkhoff. Você vai ter um panorama breve sobre o que ele explica. Se você quer um panorama nada breve, um livro, uma teologia sistemática basicamente em eclesiologia, eu vou recomendar para você o livro A Igreja de Cristo, do James Bannerman. É um livro desse tamanho, dessa grossura, só sobre modelo presbiteriano de igreja. Mas é um livro muito bom, que tem várias coisas que eu discordei. Bom, vamos fazer uma revisão sobre o que a gente viu na aula passada. O que então é governo de igreja? Governo de igreja é o ramo da eclesiologia, ou seja, estudo da igreja, que trata da estrutura organizacional e da hierarquia da igreja. E nós vimos 4 tópicos ontem. Nós vimos que quando a gente fala sobre governo de igreja, a questão central é quem tem a palavra final. Não é simplesmente quem tem a palavra. Porque várias pessoas podem se expressar em qualquer modelo de igreja. Um membro de igreja dentro do sistema presbiteriano, ele tem voz. Dentro do sistema episcopal, ele tem voz, mas menos. Mas não significa que ele não tem voz nenhuma. A grande questão que a gente está vendo é quem tem a palavra final. Em quais questões? Em questões de doutrina e disciplina. Doutrina, quem vai discernir, quem que dá a palavra final e de discernimento sobre qual a doutrina é correspondente ao que a Bíblia de fato ensina. E quem determina a doutrina também vai determinar quem ensina a doutrina, quem elege os pastores. E disciplina, quem determina o correto modo de viver quando alguém se desvia. Quem vai falar, esse irmão, ele está em pecado, ele não está arrependido e portanto ele tem que sair. E se você determina quem sai, você determina quem entra, daí membresia. Disciplina e membresia, se Deus quiser, vai ser o tópico de amanhã, a gente vai compreender isso aqui um pouquinho melhor. Mas existem algumas questões chaves antes da gente entrar em cada modelo específico. A grande maioria das pessoas que tem certo governo de igreja, eles vão concordar que Deus possui autoridade final. A última palavra é de Deus. Então essa não é a questão. A questão é como ou por meio de quem Deus expressa ou exerce essa autoridade. Como Deus quis que o governo fosse na igreja? Até onde eu saiba, nenhum anjo traz uma revelação do céu para ninguém aqui e fala, prega isso, não prega aquilo, porque aquilo é heresia, ou aquele membro precisa ser disciplinado. Deus deu a palavra dele como autoridade final, mas ele ordenou alguma estrutura hierárquica, apesar de a gente não gostar muito da palavra, uma estrutura de governo para a igreja. Outra questão é qual é o método que você vai usar para determinar seu governo de igreja.
Existem mais, mas existem dois métodos que competem normalmente entre si. É o método do princípio regulador e o método do princípio normativo. Qual que é a diferença? O princípio regulador vai dizer o seguinte: você pode fazer tudo aquilo que a Escritura afirma, ou que você pode chegar por dedução a partir das Escrituras. O princípio normativo vai falar: você deve fazer tudo que a Bíblia afirma, mas você tem liberdade para fazer o que a Bíblia não condena. Percebe a diferença? Um fala tudo que a Bíblia afirma, direta e indiretamente. O outro fala tudo que a Bíblia afirma e tudo que a Bíblia não nega. E apesar dessa pequena diferença, dá uma grande diferença. Por exemplo, e isso saiu em vários lugares, na internet o pessoal comentou: luta de boxe na igreja, um ringue na igreja. Se alguém conhece algum versículo que vai proibir isso? Pode ou não pode? A liberdade cristã fornece essa possibilidade de você trazer um ringue de boxe para atrair o não convertido? Show! Né? Vamos chegar mais perto do nosso contexto. Show musical na igreja, para atrair o incrédulo. Aliás, deixa eu falar uma coisa que o Mark Dever fala e é brilhante, guarde na sua cabeça. A principal porta da heresia é o evangelismo. A principal porta da heresia é o evangelismo, porque a gente quer fazer tantas coisas, a gente se esquece dos princípios elementares, e daí então começa a entrar várias heresias na igreja. E os dois exemplos que eu dei são sobre isso. Então, antes de você pensar em qual governo de igreja você vai adotar, ou qual que é mais bíblico, a sua pergunta você tem que fazer: qual método você vai usar? Você vai usar tudo aquilo que a Bíblia afirma, indireta e diretamente, ou aquilo que a Bíblia não nega? Eu defendo que o princípio regulador deve ser aplicado. Existem aplicações, lógico, do princípio regulador que são muito reguladas, digamos assim, muito descabidas. Eu creio que às vezes a palavra dá alguma liberdade em questões secundárias. Por exemplo, oração. Eu estava lendo hoje que John Owen, ele era contra orações espontâneas. Então você podia orar o que a Bíblia ora, não mais que isso. Mas nós cremos que Deus nos chama a orar de forma espontânea também. Só que eu acredito que de forma geral os princípios, os pilares, a base de governo de igreja está na Bíblia e deve ser obedecido aquilo que está na Bíblia. Nós não temos a liberdade de colocar um pilar onde não tem um pilar. E nem de tirar um, com o perigo do teto desabar. Se Cristo é o Senhor, e se Ele governa através das Escrituras, e se Ele é o supremo expert, como a gente viu ontem, eu acho muito mais sábio, mais prudente, ouvir o que Ele diz e obedecer, do que tentar imaginar o que não é proibido e assim tentar executar alguma coisa. Então, quando eu falo o que é mais bíblico, quando eu pergunto qual governo de igreja é mais bíblico, debaixo disso está o princípio regulador. Porque senão a pergunta o que é mais bíblico não faz muito sentido. A pergunta seria o que a Bíblia não proíbe. Mas se você quer perguntar o que é mais bíblico, então você indiretamente já crê no princípio regulador da igreja. Ok. Quando a gente vai estudar governo, eu dividi basicamente em dois grandes grupos. A gente dá para diferenciar isso de várias formas, mas há alguns governos de igreja que acreditam que existe uma autoridade supralocal, acima da igreja local. E há alguns modelos de governo de igreja que acreditam no governo só local. A igreja é independente, digamos assim. O governo supralocal não é que ele entende que toda hora alguém de fora tem que estar metendo o bedelho. O que eles entendem é que existe alguém que tem a palavra final acima da palavra final, ou quase final, da igreja local. Então vamos ver alguns métodos, alguns modelos de governo de igrejas desse.
Dentro desse grupo tem 2 subgrupos. Basicamente, alguns afirmam que somente um vai ter a palavra final e outros afirmam que tem vários que vão dar a palavra final, um conselho. Quando a gente pensa naqueles que tem um que vai dar a palavra final, nós pensamos que esse um, em diferentes modelos de igreja, pode ser o Estado, pode ser o bispo ou o arcebispo e pode ser o Papa, como no modelo de igreja católico romano. Já em vários, nós pensamos, por exemplo, no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, no Conselho de Anciãos mais antigos da Congregação Cristã e na CGADB, que é a Comissão Geral da Assembleia de Deus do Brasil, da Assembleia de Deus. Vamos começar então. Existe um modelo de igreja chamado erastiano. Vem de Erasto. Ele é um protestante da época da Reforma. E basicamente Berkhof descreve esse modelo assim. Os erastianos consideram a igreja como uma sociedade que deve sua existência e sua forma às regulamentações promulgadas pelo Estado. Os oficiais da igreja são meros instrutores ou pregadores da palavra, sem nenhum direito ou poder de governar, exceto que eles derivam dos magistrados civis. É função do Estado governar a igreja, exercer a disciplina e aplicar a excomunhão. As censuras eclesiásticas são punições civis, embora sua aplicação possa ser confiada aos legítimos oficiais da igreja. Esse modelo, basicamente, então, você tem o Estado lá em cima. O Estado determina os oficiais e a igreja. Então, lá em cima você tem o Estado, o rei, ou o presidente, ou o primeiro-ministro, ou a rainha. E ele que vai ditar questões de disciplina. Os oficiais, os pastores, ou os bispos, ou os sacerdotes, dependendo da igreja que você for, eles basicamente vão pregar e administrar as ordenanças ou os sacramentos, batismo e ceia. Mas quem tem autoridade para definir doutrina, definir o norte da igreja, é de fato o Estado nessa concepção. E o argumento deles é mais ou menos o seguinte: Deus confiou ao magistrado civil a soma total do governo visível. Não tem... Jesus não disse que a casa dividida, ela não perece, não subsiste? Então, pensa comigo, como que vai existir 2 poderes visíveis? Como que pode existir a igreja com poder e o Estado com outro poder? Não, tem um só. É um poder só. Deus confiou esse poder àquele que tem poder maior. Qual que é o poder maior? Tirar a vida. Então o Estado tem poder de legislar sobre a igreja. Eu estou argumentando como se eu fosse um erastiano, tá? Então cuidado. Eu não estou afirmando que isso é certo. É basicamente isso que eles falam. Ter 2 poderes visíveis, né? E aqui lembra daquela diferenciação entre a igreja invisível, que só Deus vê, e a igreja visível, que nós vemos. Eles falam que é um absurdo ter 2 fontes de poder. Isso vai trazer confusão, isso vai trazer disputa. Então, no máximo, no governo erastiano, a igreja, os sacerdotes ou os membros podem dar uma leve sugestão para o Estado que acata ou não. Alguns exemplos. Esse sistema tem sido aplicado diversamente na Inglaterra, na Escócia e na Alemanha, em algumas igrejas luteranas. Então, não são igrejas pequenas que adotam esse modelo. Qual que é a crítica a esse modelo? A crítica é que a igreja tem uma cabeça só, não 2. Ou melhor, a única cabeça da igreja é Cristo, não o Estado. Quem dita as regras do jogo é Cristo. Se a gente for de volta para o período da Reforma, esse era um grande debate. Quem é a cabeça da igreja? O cabeça da igreja é Cristo ou o Papa? Esse mesmo argumento cabe aqui sobre o Estado. O Estado não é o cabeça da igreja. E esse sistema ignora totalmente que existe uma divisão
entre a igreja e o Estado. A noção de esferas de soberanias. Ou seja, cada um, o Estado e a igreja, tem uma esfera onde ele é soberano para agir. Ele tem uma missão. O que a gente normalmente fala, na linguagem dos livros que você for ler, é que ao Estado foi confiado o poder da espada. E à igreja foi confiada o poder das chaves. O poder da espada, como a espada já ilustra, é o poder de determinar e de vingar e trazer a justiça de Deus sobre os criminosos. E, por dedução, determinar quem é um cidadão ou quem não é um cidadão. O poder das chaves, da mesma forma, é determinar quem é o cidadão e quem não é o cidadão da igreja. É membresia e disciplina. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes amanhã. Outro sistema é o sistema episcopal. E se você for ler algum livro antigo da época dos reformadores e puritanos sobre o assunto, você vai ver o termo prelado. Prelado é basicamente alguém que tem autoridade sobre uma prelazia, sobre um local. Tipo, o termo comum que a gente usa é diocese. Isso. Vamos ler o que Berkhoff fala desse sistema. Os episcopais afirmam que Cristo, como chefe da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados ou bispos, considerados estes como sucessores dos apóstolos, e que ele constituiu esses bispos numa ordem separada, independente e capacitada para perpetuar-se. Nesse sistema, o coetus fidelium, que é o povo fiel, ou seja, a comunidade dos crentes, não tem absolutamente nenhuma participação no governo da igreja. Nesse sistema, basicamente, o poder reside na figura do bispo. E o bispo aqui, a gente precisa lembrar, que é diferente do reitor, do sacerdote, do pastor ou do presbítero. Ele é uma posição acima ao sacerdote, ao reitor. Nesse sistema, você vai ter o arcebispo no topo. Então, ele está sobre os bispos estão sobre diferentes reitores ou sacerdotes que estão sobre igrejas. Então, um bispo vai ser bispo sobre várias igrejas. Ele vai ter, como eu citei, a diocese do bispo. Então, é o bispo da região tal. Quais são os argumentos que os episcopais usam? A primeira que eles usam é que existe uma sucessão apostólica ou da função apostólica para os bispos. A ideia é a seguinte: quando você vai no Novo Testamento, você vê que existiam os apóstolos. E eles tinham uma autoridade maior do que simplesmente um presbítero, um pastor. E eles tinham autoridade não só sobre uma igreja, mas sobre várias. Assim, esse sistema de autoridade ainda é necessário hoje. Nós precisamos de alguém que traga controle, traga um norte, seja um líder que traga visão para a igreja. E, além disso, vem a ideia de que esses bispos, eles vêm de uma linhagem de imposição de mãos. Afinal, quando você lê o Novo Testamento, Paulo fala para Timóteo não impor as mãos depressa. Então, nós vemos Paulo impondo a mão em Timóteo, e Timóteo impondo a mão em outro. E assim sucessivamente, Timóteo vai impor a mão em uma pessoa, essa pessoa vai impor a mão em outra pessoa. E assim você tem uma sucessão de imposição de mãos de pessoas que de fato têm a sua autoridade indo em 2000 anos do apóstolo Pedro, Paulo, ou de outros apóstolos. Pensa do Tiago em Jerusalém. Ele não parecia ter uma autoridade maior que os outros. No concílio de Jerusalém, Tiago falou e resolveu a situação. Todo mundo acatou o que Tiago falou. E Timóteo e Tito são como pré-bispos. Você vê Paulo enviando os dois para várias igrejas. Eles tinham uma autoridade maior. Afinal, Paulo não chega e fala: quando você for lá, você tem que ordenar ministros. Então não tinha voto nenhum.
Era Timóteo que determinava, Timóteo como bispo. Esse é o argumento que eles usam. E aí às vezes parece convincente. Quando você começa a ler, você tem sentido. Parece ter sentido. Mas sempre a nossa pergunta não é se tem sentido ou não. A pergunta é o que é mais bíblico. Outro argumento que eles usam é que é um resultado natural do desenvolvimento da igreja, com a aprovação ainda do apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo. Eles basicamente, lembra quando eu li uma citação ontem do Leon Morris, que ele falou que de vez de pensar que existe um modelo certo, a gente precisa ver que tem princípios de cada um na Bíblia, do episcopal, do congregacional e do presbiteriano? Essa é a noção que eles têm, e o Leon Morris é um anglicano, então ele está puxando a sardinha para o lado dele, é a noção de que está lá essa semente. Ok, você vai ler a Bíblia, vai ler o Novo Testamento, você não vai achar os detalhes, mas a semente está lá. E quando a gente analisa a história da igreja, esse sistema de bispo sobre várias igrejas é um sistema que existia já no segundo século. É um sistema muito antigo. Aliás, é o sistema mais antigo de governo de igreja e é o maior do mundo. Quando a gente pega toda a cristandade, inclusive a igreja ortodoxa e a igreja católica romana. E já no segundo século, Irineu e Tertuliano já falavam sobre bispos. E outro argumento que eles usam é que esse desenvolver foi tão natural que você não vê uma rebelião dos congregacionais, né? Ou uma rebelião dos presbíteros falando que não, esse não é o sistema certo. Aparentemente todo mundo acatou de boa. Foi isso que naturalmente se desenvolveu, o apóstolo João aprovou e foi. Quais são alguns exemplos de igrejas que têm esse modelo? A Igreja Católica Romana é um sistema episcopal, mas é um sistema episcopal levado ao extremo. Tanto que é chamado de um sistema monárquico, porque você tem um rei chamado Papa. E nos que alegam sucessão apostólica, ou seja, que alega que Pedro, Paulo impôs as mãos sobre aquele, que impôs as mãos sobre esse, e assim foi, tem a Igreja Católica. Eles entendem que Pedro tinha uma autoridade maior sobre o colégio de apóstolos, famosamente chamado de o primado de Pedro. E por causa disso, aquele que Pedro foi impondo a mão tem uma autoridade maior sobre os outros bispos. Assim você chega na concepção de vigário de Cristo. Assim como Pedro é representante de Cristo, assim também o vigário de Cristo, o Papa, é representante de Cristo hoje na Terra. O Berkhoff vai falar que a Igreja de Roma é da natureza de uma monarquia absoluta sob o domínio de um Papa infalível que tem o direito de determinar e regulamentar a doutrina, o culto e o governo da Igreja. Apesar de que hoje em dia você está vendo o Vaticano se intrometer bastante no que o Papa fala, porque ele está aí falando umas coisas sem sentido, de certa forma, a noção da Igreja Católica Romana é que quando o Papa fala ex cathedra, quando ele fala para a Igreja, ele fala com autoridade infalível. Ele determina doutrina, ele determina regras, ele é autoridade absoluta sobre a Igreja. Outro exemplo é a Igreja Ortodoxa, que é uma federação de igrejas com seus próprios patriarcas. Ou, por exemplo, então uma igreja ortodoxa veio de São Tomé, o outro veio de outro apóstolo, não necessariamente Pedro. E nisso, como eles não reconhecem o primado de Pedro sobre os outros, por volta dos anos 1000 houve o rompimento da igreja ortodoxa com a igreja católica, principalmente por causa da cláusula filioque, que eu não sei se vocês já estudaram, mas é sobre a noção de se o Filho enviou o Espírito Santo também na eternidade. Mas não é meu assunto aqui. Outra igreja que tem esse sistema é a igreja anglicana, que basicamente combina com um pouquinho com o sistema erastiano, onde, lembra que o rei da Inglaterra, ele basicamente separou de Roma para ter seus próprios interesses, e basicamente ele ditava o que podia e o que não podia na igreja. Outros sistemas
mais da linha um pouco mais protestante, eles não vão alegar sucessão apostólica, porque, digamos que depois da Reforma Protestante, não tem tanta conexão com um apóstolo atrás. Você tem luteranos, você tem metodistas, e aqui que é interessante, você tem os neopentecostais, com seus bispos e apóstolos. Você tem a Assembleia de Deus, hoje, alguns dizem que funciona num sistema episcopal, alguns dizem que é presbiteriano, porque tem um conselho e tal, mas alguns dizem que é episcopal. E você tem a Igreja Cristã Vida Nova, do bispo primaz Walter McAllister, a qual eu conheço. Só para falar um pouquinho das mais próximas de nós, né? Neopentecostais. Esse sistema de igreja, aqui eu vou fazer uma crítica particular, é um sistema de igreja onde muito poder é concentrado em uma pessoa. Você tem a figura, principalmente, do bispo. Em igrejas neopentecostais, onde você tem aquela noção do apóstolo, mesmo que o cara não tenha o título de apóstolo, a noção de apostolado, a noção de que ele traz a revelação de Deus, a noção de que ele que fala, e daí todo mundo obedece, se encaixa perfeitamente com o sistema episcopal. Por isso que a grande maioria das neopentecostais que você vai ver é episcopal. Agora imagina uma neopentecostal congregacional, não daria certo. Outro, a Assembleia de Deus, com o tempo, e a gente vai ver que os pentecostais iniciais eles eram congregacionais porque eles vieram dos batistas, mas a Assembleia de Deus, com o tempo, ela começou a trocar relações de governo de igreja. Ela começou a pegar um pouquinho da presbiteriana, começou a pegar um pouquinho da episcopal, e hoje, Altair Germano, que é um pentecostal da Assembleia de Deus, ele diz o seguinte: o sistema de governo assembleano é predominantemente episcopal, mas não no sentido estrito ou radical do termo, visto que os ministros auxiliares, presbíteros, inclusive a própria igreja de forma geral, participam de algumas decisões sobre questões administrativas e eclesiais. Então, sempre vai ter alguns... Hoje, muitas igrejas não têm um sistema puro, né? Você tem muitos sistemas mesclados. Mas a palavra final ainda é de uma pessoa. Já a Igreja Cristã Vida Nova, Altair Germano, ele continua. Uma grande ênfase na hierarquia é dada onde os pastores estão no topo da pirâmide, entre os oficiais da igreja, e os cooperadores ou auxiliares oficiais da base dela. Tal modelo é resultado da influência dos sistemas de governos eclesiásticos das igrejas alcançadas pelo movimento pentecostal no Brasil, junto com a perspectiva teológica eclesial dos pioneiros e missionários suecos. Uma coisa que a gente é perigoso nesse sistema também é a noção, isso também tem no meio batista, né? Mesmo sendo congregacional, aquela noção de galgar posições, onde em vez de você reconhecer que você é um presbítero e você está lá para servir a igreja, é como se você estivesse numa empresa onde você quer subir de posição. Então, eu sou agora pastor, eu quero ser pastor sênior, e depois eu quero ser bispo, depois eu quero ser arcebispo, e isso é muito perigoso para trazer o orgulho à tona de uma pessoa. Indo para a Igreja Pentecostal Nova Vida, a próprio site da liderança vai falar o seguinte: em 1976, a Igreja Pentecostal de Nova Vida, o nome original da denominação, passou por um processo de desconforto e redefinição. A liderança, na forma que se achava na época, era inadequada para fazer face às necessidades criadas pelo crescimento e multiplicação das igrejas. Esta igreja pentecostal, missionária e apostólica, por natureza, teve que se adaptar à sua nova realidade. Sob a regência do seu fundador, reverendo Roberto McAllister, foi adotado o governo episcopal, isto é, uma igreja regida por bispos. Ele se tornou o primeiro bispo da IPNV e logo em seguida ordenou outros 2 para serem seus auxiliares. Muito tempo se passou desde então, muitas mudanças ocorreram desde o falecimento do bispo Roberto em 1993. Hoje, o seu filho e sucessor Walter Robert McAllister Jr. é o bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida e há 18 anos conduz a igreja, capacitado por Deus e com o auxílio de um colégio de bispos. O bispo primaz representa a denominação interna e externamente e dá voz à visão da ICNV. Percebe alguns elementos aqui que são dados como justificativa para implementar esse modelo de governo. É a realidade que a igreja está. O primaz também define o tom da ICNV, representando interna e externamente. Sua liderança não constitui uma chefia,
pois a adesão é voluntária. Basicamente, eles entendem que o pastor é que manda na igreja e o membro, ele vota com o pé, né? Ele sai ou entra. Só que o bispo que está na igreja, ele tem chefia sobre a igreja, e se ele quiser aderir a esse colegiado de bispo, ao bispo primário, ele adere, senão ele sai, e sai com a igreja inteira. Então, a noção deles é que o dono da igreja, digamos assim, lógico que entre aspas, senão meus amigos da igreja deles vão me perseguir, é o pastor, o bispo. Na verdade, o bispo está sob o pastor. Ele exerce a autoridade que lhe é conferida pelos membros do presbitério nacional. Sua liderança também não é solitária. Está falando do bispo primaz. Com a ajuda prelazia, junta episcopal, todas as suas decisões são cuidadosamente submetidas ao bispo do colégio para sua apreciação. O governo não é por consenso da maioria, é conduzido dentro de um compromisso de submissão mútua e de absoluta unanimidade. Se houver um senão de qualquer um dos bispos, o primaz se compromete a esperar até que o Espírito Santo dê uma direção que pareça bem a todos, sem exceção. O primaz é a voz profética para a denominação. Seu papel é de sempre buscar a direção do Espírito Santo para os próximos passos. Frequentemente, o primaz traz ao presbitério questionamentos que levam todos a reexaminarem questões antes eram tidas como absolutamente resolvidas. Nesse sentido, o primaz provoca um processo de contínua avaliação de paradigmas, com o propósito explícito de velar pelo vigor espiritual da igreja. Perceba que dentro desse sistema, uma coisa que eles vão ressaltar muito é que essa pessoa que está no topo da pirâmide, né, no caso da igreja, o bispo primaz, o Walter, essa pessoa ela tem a função de dar visão para a igreja, dar direcionamento para uma denominação, para uma série de igrejas. Aqui, a ICNV ela tem a diferencial de que ela só tem por unanimidade, ou seja, não existe, se alguém não concordar, cai fora, ou se alguém não concordar, vai ser mesmo assim, que é um pouco do voto congregacional lá. Mas a ideia geral é de que o bispo primaz, ou o arcebispo, ou o papa, ele dá um norte para a igreja. Ele é a pessoa que dá um norte para a igreja. E por um lado, nós temos que reconhecer que, de fato, e como congregacional, eu falo que os pastores de uma igreja local, eles lideram a igreja local, de fato. Eles mostram a direção para a igreja. Só que a gente vai ver que o freio de mão não está na mão do pastor. Qual que é a crítica ao sistema episcopal? Essa noção de bispo separada de presbítero é algo que o Novo Testamento não conhece. Porque no Novo Testamento, bispo, pastor e presbítero são sinônimos. A gente vai provar isso biblicamente nas próximas aulas. Se é assim, no Novo Testamento não existe um bispo acima de um presbítero. Eles são a mesma pessoa. Outra crítica é que o Novo Testamento não fala de um bispo liderando uma igreja, mas ele fala de bispos, ou presbíteros, ou pastores, ou líderes, no plural. E a gente precisa reconhecer também que Timóteo e Tito, eles não eram bispos diocesanos, eles não tinham uma área de abrangência ou autoridade, mas delegados apostólicos. O que significa isso? Eles iam lá como representantes do apóstolo, eles carregavam a autoridade do apóstolo. E por isso, se a gente entende que o apostolado acabou, o delegado apostólico também acabou. A outra crítica é que não existe uma sucessão apostólica, isso não é ensinado no Novo Testamento. O Novo Testamento não fala que tem que ter uma sucessão de bispos que estão debaixo da imposição de mãos do apóstolo, e daí do bispo, e daí de outro bispo. Não existe essa implicação de necessidade física, onde se a pessoa que impôs a mão sobre você não foi imposta a mão sobre outra pessoa que indo até 2.000 anos atrás cai em Pedro, o seu ministério não é válido. O Novo Testamento não conhece isso. E aqui é interessante mais um argumento mais bíblico, Timóteo não foi ordenado por um bispo. Timóteo foi ordenado por um presbitério, ou um colégio de presbíteros, pastores, bispos, que provavelmente incluía Paulo. Veja o que 1 Timóteo 4,14 diz. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, e aí, com a imposição das mãos do
presbitério. É o presbitério que impôs as mãos sobre Timóteo. Então, quem tem a palavra final no sistema episcopal? Bispo, 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 bispo. Resumindo, o bispo. Ele tem a palavra final em doutrina, ele tem a palavra final em quem vai ser o sacerdote, ele tem a palavra final em disciplina e em membresia. O próximo modelo de igreja que a gente vai ver é o sistema presbiteriano. Quantos presbiterianos tem aqui? Ótimo. Pressão. Vamos lá, eu vou ler o que Gruden fala do sistema presbiteriano, porque se eu lesse o que Berkhoff fala do sistema presbiteriano, ia demorar um pouquinho. Nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para um conselho. O pastor da igreja é um dos presbíteros do conselho, com a mesma autoridade dos outros presbíteros. E aqui eu quero fazer uma ressalva importante. Dentro do modelo presbiteriano, existem dois tipos de presbíteros. Eles reconhecem que existem dois ofícios somente: presbíteros e diáconos. Algo que, por exemplo, Calvino discordava. Calvino falava que existia 4. Mas vamos deixar Calvino de lado. Só que eles fazem a diferenciação entre um presbítero docente e um presbítero regente. A diferenciação é basicamente essa: o presbítero regente ele só governa, e o presbítero docente ele ensina e governa. Continuando, esse conselho tem autoridade para dirigir a igreja local. Entretanto, os membros do conselho, os presbíteros, são também membros de um presbitério que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Esse presbitério consiste de alguns ou de todos os presbíteros das igrejas locais sobre as quais eles têm autoridade. Além disso, alguns dos membros do presbitério são membros da Assembleia Geral ou Supremo Concílio, que normalmente tem autoridade sobre todas as igrejas presbiterianas em uma região ou país. O sistema deles é mais ou menos o seguinte, modelo de governo. Você tem a igreja embaixo, e a igreja elege o seu conselho, ou seja, todos os presbíteros da igreja. Esse conselho, então, é que vai governar a igreja no dia a dia. A noção é de, mais ou menos, democracia representativa. É mais ou menos o que a gente vive hoje, no Brasil. Nós elegemos, querendo ou não, um presidente, uma presidente, e ela toma as decisões pelo Brasil. E essas decisões acatam na igreja. No sistema presbiteriano é similar. Os membros elegem um presbítero, esse presbítero faz parte então do conselho de outros presbíteros. Só que daí, inspirado em Atos 15, principalmente, onde você tem o Conselho de Jerusalém, a gente vai ver mais depois, cada conselho da igreja local tem alguns representantes dentro de um presbitério, ou todos às vezes. E cada presbitério tem o seu representante dentro de um sínodo. E cada sínodo, então, tem seu representante dentro de um Supremo Concílio. A principal noção do sistema presbiteriano chama-se representatividade. Então, não é que o povo, a igreja, a congregação não tem voz nenhuma. A noção no sistema presbiteriano é que eles têm voz, mas eles têm uma voz representativa. Eles têm os representantes dele que servem como eles lá. Só que, de forma geral, o poder, digamos assim, o governo, está no conselho. É eles que vão diariamente trabalhar com a igreja e governar a igreja. E aqui existe uma certa disputa ou polêmica no sistema presbiteriano brasileiro. Muitos presbiterianos reconhecem que presbitério, sínodo e Supremo Concílio, eles não devem ser permanentes. Entendendo que Atos 15 não foi algo que continuou, mas foi esporádico, eles entendem que esses sistemas devem ser esporádicos e que o perigo de ter isso de forma permanente é cair no sistema episcopal. Já outros entendem que não existe um problema sobre isso, que não vai cair no sistema episcopal, porque ainda é representativo e não se reúne sempre, não está decidindo sobre cada coisinha, cada pormenor de cada igreja. Quais são os argumentos, então, do sistema presbiteriano de governo? Então, o poder de governar e ordenar,
está incluso na autoridade de ministros de ministrar a palavra e os sacramentos. A gente vai ver Mateus 16, 18 e 28, provavelmente amanhã, que são textos chaves sobre a questão de governo de igreja. Mas a noção que eles têm é a seguinte: Cristo governa a igreja pela palavra. Então, quem tem autoridade para ministrar a palavra, também tem autoridade para governar questões de disciplina, que é muito menor. Então, se você tem uma autoridade maior, você tem uma autoridade menor. Além disso, e obviamente eu discordo, eles muitas vezes fazem um link entre a autoridade apostólica e a autoridade presbiteral, do presbitério, do pastor, direta. A noção é, os apóstolos eram ministros da palavra, o pastor agora é o ministro da palavra. Nós vemos em Efésios 4 que nós temos o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Os três primeiros são extemporâneos, eles não são permanentes. Evangelistas, a gente pode discutir depois, mas resumidamente, a noção que alguns têm de evangelista é como se fosse um missionário. Mas o que parece na Bíblia é que, considerando que Timóteo e Tito eram evangelistas, evangelista era a posição alguém de um delegado apostólico. Mas há controvérsia. Mas vamos lá. Se apóstolos, profetas e evangelistas saíram de cena, ficou só o pastor mestre. Então, a autoridade que eles tinham, a função que eles tinham, então, de ministrar a palavra, vai para o pastor. E, igualmente, se eles tinham autoridade de disciplina, vai para o pastor, para o presbitério. Um argumento forte e que eles usam, e um argumento que uma das bases do argumento presbiteriano, é que a própria natureza da função do presbítero sugere autoridade para governar e decidir. Eles vão falar, por exemplo, em 1 Timóteo 5,17, o presbítero preside. Como você vai presidir sem autoridade? Eles pastoreiam. E se você lembrar no Antigo Testamento, a imagem do pastor é a imagem do rei. Fala que se o rei pastoreia o seu rebanho. Então, como ele vai pastorear se ele não tem autoridade? Se ele não tem governo? E em Hebreus 13, e pelo Tessalonicenses, fala que eles lideram. Como você vai liderar sem governo? Liderar sem autoridade? Então, um dos argumentos que sempre fica espetando um ao outro, o presbiteriano congregacional, é justamente essa questão. Tem autoridade real? Se o pastor tem autoridade real, então ele tem que governar. Senão ele não tem autoridade, eles argumentam. Outro, baseado em 1 Coríntios 6,5, onde Paulo começa a criticar os cristãos de Corinto, e Paulo fala, não tem ninguém que é sábio que pode julgar entre vocês. Eles entendem que um sábio, então, nesse caso, seria um presbítero. E principalmente, Atos 15 é a base do entendimento que existe um governo supralocal, acima da igreja local. Eles entendem que Atos 15 dá a norma para a igreja, abre o precedente da igreja, então, ter um governo acima da igreja local. Se der tempo hoje ou amanhã, a gente vai ver sobre Atos 15 mais especificamente. Outro argumento que você vai ver bastante, principalmente no James Bannerman, principalmente quando ele fala de Atos 15 ou de Mateus 16, Mateus 18, quando Jesus diz que, Mateus 18, Jesus está falando, se o irmão pecar, vai lá com ele, se ele te ouvir, você ganha o seu irmão, mas se não, vai com 2 pessoas, se não vê 2 pessoas, leva a igreja. Eles entendem que a igreja aí é uma forma de falar dos ministros, não da igreja, da congregação total. Porque eles falam o seguinte, os apóstolos, eles não conseguiram entender a congregação, porque eles tinham a mente baseada em como eram as sinagogas da época. E um dos argumentos é que o modelo da igreja é muito mais baseado na sinagoga do que no templo. Isso é verdade. Então eles falam que as sinagogas eram presbiterianas, e assim também nosso governo de igreja o é. Outro argumento
é que uma liderança nacional, ou mundial até, da igreja mostra unidade. Então lembra quando eu falei que as marcas da igreja vão afetar o seu governo de igreja? Uma das marcas da igreja é que a igreja é uma e ela é católica ou universal. O que isso significa? Se a igreja é uma e ela é universal, alguns modelos de igreja, como o episcopal e o presbiteriano, vão entender que então tem que existir um governo de igreja que possa demonstrar isso sobre todo o mundo. Alguns exemplos de modelo de igreja presbiteriano, de governo presbiteriano, obviamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e um que eu fiquei totalmente surpreso, a Congregação Cristã no Brasil, onde eles possuem aquele conselho de anciãos mais velhos, que eu afirmei. Bom, como o Gruden critica os presbiterianos de forma sucinta? Em nenhuma passagem da Bíblia, os presbíteros possuem autoridade regularmente estabelecida que se estenda além da igreja local. Então a ideia é que, normalmente, o presbítero tem autoridade local, não em outra igreja. Resumidamente, você não vai meter o bedelho, se o pastor aqui não mete o bedelho na igreja do outro pastor. Uma das coisas que o Gruden fala é que, apesar do presbiteriano argumentar que esse sistema que tem os concílios vai gerar mais pureza doutrinária, muitas vezes gera litígio formal, ou seja, muitas vezes você tem brigas, só que brigas formais. Sabe aquelas brigas formais que de vez em demorar 1 minuto, demora 2 horas? Mais ou menos isso que Gruden fala do sistema presbiteriano. E ele fala também que conforme vai subindo, você tem lá então o conselho, o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. Na prática, isso vai ficando muito longe do leigo da igreja. Outra vez que ele fala é que, em vez de manter a pureza doutrinária que os presbiterianos costumam alegar, às vezes acontece o inverso. A gente deu o exemplo do Kevin Young, lembra? Na aula anterior, onde a denominação que ele fazia parte está cada vez mais ficando liberal. E isso, no sistema presbiteriano, vai descendo. Então, se o Supremo Conselho decide algo, então todas as igrejas têm que acatar. Só que eis a coisa boa. Como eles entendem que o poder reside fundamentalmente no conselho, na verdade, na igreja que é representada pelo conselho, então o conselho pode decidir sair da igreja, sair da denominação. E o Gruden vai falar que essa unidade que eles tanto falam que é exibida através de um sistema visível de governo, pode ser exibida de outras formas, como junta de missões ou outras formas onde a igreja se une, às vezes de várias denominações, em prol do reino. Então, como que funciona? Quem tem a palavra final no governo presbiteriano? De certa forma, é representativo. Então, a doutrina, quem tem a palavra final? A representação da igreja. Os presbíteros, o conselho, o sínodo do Supremo Concílio. Mas quem determina os pastores? A igreja que elege os pastores. A disciplina também é representativa. Então, a noção é de que o que os presbíteros do conselho decidirem é o que a igreja decidiu. E, obviamente, também a membresia. Nós vamos dar uma pequena pausa e eu volto depois com mais coisa. Mas antes de vocês saírem, calma. O pastor gostaria de dar alguns avisos.